Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Novamente é um prazer estar fazendo mais um vídeo para você. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e hoje é dia de fazermos muda de amora preta para a gente replantar aqui na nossa horta, para a gente ter aquela mudinha muito boa de qualidade. Só que para isso tem os passos que são muito importantes, tem a época certa, tem várias dicas para você acertar nesse processo. É lógico que eu vou te contar todas elas para você virar um expert nesse assunto. Então, se você gosta de amora, se você gosta de horta, já deixa o seu like, se inscreva e bora cultivar com a gente! Olha só, essa planta que eu tenho aqui é da amora preta, daquela variedade que a gente chama, né, o nome científico dela é Morus nigra. Também tem gente que conhece como amora portuguesa. É um pé de amora que dá uma árvore bem bonita, com a sua copa, ela fica bem aberta se você não cuidar dela. E ela produz frutos pretos, graúdos, muito doces e muito saborosos. Você pode fazer várias coisas com esse fruto, inclusive tem gente que faz até vinho. Só que olha só, aqui na minha casa, como eu levo ela com podas constantes para ela produzir super bem, ela não fica aquela árvore grande, frondosa. A gente sempre vai podando e mantendo ela num porte baixo, o que facilita a colheita dos frutos. Então, se você nunca podou a sua amora, eu estou deixando aqui embaixo um vídeo onde eu ensinei tudo certinho. Depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? A forma tradicional da gente fazer as mudinhas desse tipo de amora é por estacas herbáceas retiradas de plantas matrizes. Então, retirando essa estaca e fazendo a sua muda na sua casa, você vai estar fazendo um clone daquela planta que você retirou a estaca. Só que não é em toda a época do ano que você tem que retirar essas estacas. Nós retiramos justamente nessa época agora, quando a planta ela fica dessa forma, ó, ela começa a cair as folhas e começa a ficar só com os galinhos e com as gemas dormentes. Por que você não pode tirar, por exemplo, na época de primavera, verão? Porque é a época que a planta está produzindo. Então, quando ela está produzindo, não é uma época boa para você tirar a estaca. Pode até dar certo, mas não é a melhor época. Aqui na região sudeste, essa época dela, assim, com as folhinhas caídas e não produzindo, coincide com outono e inverno. E é também a época da poda. Como eu vou fazer o vídeo de poda depois desse vídeo, primeiro eu estou tirando aqui as estacas para a gente fazer as mudinhas, depois eu venho com a poda e retiro mais estacas ainda, se eu quiser. Para facilitar a retirada dessas estacas, você precisa de um alicate desse daqui, ó, um alicate de poda. É bom, né, se você for retirar de plantas diferentes, ou até mesmo da mesma planta, antes de você sair cortando a sua plantinha, você dá uma esterilizada nele com uma água oxigenada, com um álcool 70%, passa em ambos os lados para deixar ele bem limpinho, para daí depois você ir retirar suas estacas. Vem cá dar uma olhada no tipo de estaca ideal que você tem que retirar e de qual ramo. Tá aqui, ó, já escolhi um para nós, vem cá. O ideal é você escolher uma estaquinha para reproduzir a sua amora que ela tenha mais ou menos a espessura de um lápis. Ela pode ser um pouquinho mais grossa do que isso, mas muito mais fina do que isso não é ideal. Olha só, tá vendo esse ramo aqui, ó? Esse ramo ele tem uma espessura adequada para a gente fazer estacas dele. E como que você vai fazer? Olha só, vou pegar o meu alicate e vou cortar ele aqui bem perto aqui da sua base. Ó, tá cortado. Eu cortei meio inclinado aqui onde eu fiz o corte, ó, um pouquinho inclinado. Depois eu posso até refazer o corte mais inclinado se eu quiser. Mas desse jeito aqui já tá bom. Tá vendo só esse ramo? Nesse ramo, quando a gente observa ele de perto, a gente consegue ver várias gemas dormentes. São essas gemas que vão crescer e que vão formar os raminhos nas mudinhas depois que elas se enraizarem. Então, ó, essa parte de cima desse ramo, ela tá muito fininha. Então, eu vou descartar ela mais ou menos nessa altura aqui, ó. Você podia fazer uma estaca dela? Podia, mas é melhor você pegar essas partes um pouco mais grossas aqui do raminho, porque elas estão mais fortes e aí o seu enraizamento, a sua estaca vai sair bem melhor. Mais ou menos o tamanho da sua estaca, ela tem que ter mais ou menos aí uns 20 centímetros. O meu palmo não é muito grande, vou medir um pouquinho mais aqui, ó.
do que o meu palmo. Aqui, ó, mais ou menos aqui vai dar 20 centímetros. Observe o seguinte, eu vou cortar entre uma gema e outra. Aqui nós temos duas geminhas, olha só, bem de pertinho, ó. Tem duas geminhas aqui. Vou fazer meu corte bem aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Vou fazer um pouquinho inclinado também. Pronto. Já retirei a minha primeira estaca de amora. Agora, vou retirar as outras. Sempre a gente tenta, então, privilegiar a porção mediana do ramo para a gente retirar as estaquinhas, tá bom? Essa eu vou retirar aqui, ó. Bem aqui, ó. Entre uma geminha e outra. Mais próximo dessa geminha, porque é aqui que vai ocorrer boa parte do enraizamento. Deixa eu cortar aqui para vocês, ó. Tomar cuidado para não cortar meu dedo. Aqui eu vou cortar assim, ó. Ó. Mais uma estaca de mais ou menos 20 centímetros, tá pronta. Vou retirar mais uma. Quanto mais a gente vai descendo no ramo, mais espaçadas vão ficando as geminhas. Então não é muito bom a gente descer muito, porque elas vão estar bem espaçadas entre uma e outra. E a gente sempre descarta a pontinha de baixo também, ó. Vou retirar aqui, ó. Tá vendo? Próximo dela, onde vai ocorrer o enraizamento. Vou retirar mais uma. Pronto. Essa outra porção eu vou descartar. Então, ó, de um raminho daquele ali, consegui fazer 3 estacas para eu reproduzir essa amora. Agora vem uma parte muito importante que eu tenho que explicar para vocês. Depois que você retirou a sua estaca, depois que você faz a poda da sua amora, uma coisa muito importante é você passar uma pasta cicatrizante onde você fez o corte daquele ramo. Olha só, essa parte aqui, onde eu cortei o raminho da amora, ela está sujeita à entrada de fungos, à entrada de bactérias. Por isso que já é importante a gente já cortar meio inclinado para não parar água nesse local e não desenvolver podridões. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte foi onde eu fiz a última poda aqui do meu pé de amora. Ela se cicatrizou super bem, porque nesse local, e daqui a pouco eu vou passar nesse local também, eu passei a chamada pasta bordaleza. Essa pasta bordaleza ela é feita pela mistura de sulfato de cobre com cal virgem. Tem a quantidade adequada para você preparar ela e eu já fiz um vídeo completo ensinando essa receita e já publiquei aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês aprenderem, porque ó, cortou, tem que passar o cicatrizante, senão pode dar problema, tá bom? Nesse balde aqui eu tenho o nosso substrato para a gente plantar as nossas mudinhas. Olha só. Tem uma dica muito importante para você fazer esse substrato da forma certa. Porque ele tem que manter a umidade numa quantidade adequada, mas também não pode ser um substrato muito compacto, uma terra muito dura, que impede a aeração da base da plantinha, porque ela precisa desse ar para ela enraizar super bem. Para você fazer esse substrato, que é inclusive feito de maneira econômica, você precisa pegar 2 partes de terra da sua horta, mais uma parte de esterco de galinha bem curtido, que você encontra em granjas ou pode comprar também pela internet, uma parte de substrato para mudas, que é um substrato rico em vermiculita. É um substrato que a gente usa para fazer mudas de hortaliças, você encontra em casas agropecuárias e também pela internet. Depois que você colocou tudo isso, para cada litro dessa mistura, você vai colocar uma colherzinha bem rasinha, dessa colherzinha pequenininha de calcário. O calcário ele vai corrigir a acidez da terra lá do seu quintal que você pegou para fazer as mudas. E também você coloca uma colher de sopa de farinha de ossos. A farinha de ossos ela vai prover o adubo fósforo, o nutriente fósforo que é muito importante para o enraizamento e bom crescimento das raízes das plantas e desenvolvimento dela como um todo. Então galera, essa mistura é a que eu tenho aqui, ó. Misturei tudo, já está pronto para eu colocar nos meus vasinhos. Nesse caso, eu estou usando esse vasinho plástico de mais ou menos 300, 400 ml. Quanto maior for o vaso, mais tempo ele vai ficar úmido e vai se manter dentro daquela umidade adequada para você enraizar suas mudinhas. Então depois que a gente fizer, a gente tem que tomar muito cuidado com a irrigação, tá bom? Opcionalmente, nós podemos utilizar esses líquidos enraizadores, porque eles ajudam bastante
no desenvolvimento, na saída das raízes da nossa estaca de amora. Eu só peguei 5 ml desse líquido que eu tenho aqui, ó, coloquei em 100 ml de água e deixei as minhas estacas de molho aqui por 5 minutinhos. Sempre a gente tem que ficar de olho que a parte que vai entrar em contato com ele é a que tem a geminha voltada para cima, tá bom? Não pode colocar ao contrário, senão não vai dar nada certo. Galera, tá aqui os nossos vasinhos. Já enchi eles com o nosso substrato até a borda. E agora é só fazer o plantio. Para isso, a gente vai pegar aqui a nossa estaquinha, que já estava lá de molho na nossa solução enraizadora. E vamos colocar ela até quase bater no fundo do vasinho. Pronto, a primeira já está plantada. Você pode dar até uma fixadinha nela, assim no solo, ó. Prontinho. Tá aqui a nossa primeira estaquinha plantada. Vamos pegar aqui a segunda. Mesma coisa. Vamos colocar aqui. Coloca até quase bater lá no fundo. Pronto. Segunda estaquinha plantada. O ideal, galera, é a gente colocar essas mudinhas no ambiente meia sombra. No meu caso, eu tenho esse telado com sombrite 50%, então eu vou deixar elas aqui. Por quê? O sol em excesso pode dessecar a nossa estaquinha e antes dela conseguir se enraizar, ela pode acabar morrendo. Se você não tem essa estrutura de telado igual eu tenho aqui na minha casa, você pode colocar no ambiente meia sombra da sua casa. De preferência, se pegar um solzinho, que seja um solzinho leve e o sol da manhã, tá bom? Se você também mora no sítio, tem uma árvore, você pode colocar embaixo de uma árvore. O mais importante de tudo é você manter bem a irrigação das nossas mudinhas. Quanto mais ensolarado e mais quente for o local que você for colocar, mais irrigações você tem que fazer. Nesse caso aqui, ó, vou usar esse regadorzinho e a primeira irrigação você pode fazer dessa forma, jogando bastante de água mesmo, ó, até dar uma boa molhada no nosso vasinho. Por quê? Essa água ela vai acabar fixando o nosso substrato em volta da nossa estaca, para ela começar o seu enraizamento. Então você pode molhar assim, ó, abundantemente. Prontinho, ó. Esses dois aqui já estão molhados e a partir de hoje eles vão começar o seu processo de enraizamento. Depois que a gente começou essas irrigações, que eu vou fazer aqui no meu caso mais ou menos umas 2 vezes por dia, o tempo para essa muda de amora, para essa estaca de amora tá pronta para a gente replantar ela, vai ser de mais ou menos de 45 a 60 dias, porque ela vai começar a lançar os seus brotos e fazer todo o processo de enraizamento dentro desse vasinho. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você tem amora na sua casa, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva e não esqueça de dar uma olhada aqui embaixo nos links desses produtos que eu usei para fazer esse vídeo de hoje. Agradeço demais a atenção de cada um de vocês, sucesso no seu cultivo e até a próxima. Tchau!